Eu queria que você mãe, você pai, soubesse que essa é a idade do perigo. Qual é a idade do perigo? É a idade que a maioria que cresceu na igreja desanda para o mundo. Então isso requer o quê? Isso requer mais empenho, mais oração, mais atenção. Porque nós não podemos perder a guerra para o diabo, perder os nossos filhos para o diabo. Muitos pais que não faziam questão de trazer seus filhos para a igreja, porque priorizaram outras coisas, fazer a vontade dos seus filhos. Meu filho, eu mando meu filho para a escola, na escola ele não pode faltar, mas na igreja ele pode faltar. Hoje estão pagando um preço alto e perderam, ou estão seus filhos, a guerra não está perdida, mas seus filhos estão perdidos neste mundo por agora. E é preciso que você priorize, que você dê atenção, que você valorize. Por exemplo, a igreja tem esse trabalho magnífico do FTU, que dá uma atenção especial para os meninos e meninas desta idade. Se o seu filho não está no FTU, que é um aliado seu, mãe, pai, o FTU é um aliado do pai e da mãe, para ajudar na formação dos seus filhos. Então, se o seu filho desta idade não está nesse grupo, informe-se para ele começar a participar. E saiba também que o pai e a mãe só têm paz com respeito ao seu filho quando este está no altar. A maior honra que uma mãe e um pai pode ter é a honra que Ana teve com respeito ao seu filho Samuel na Bíblia. Ela não podia ser mãe, fez um voto a Deus, Deus lhe deu o filho Samuel e ela disse, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Então ela colocou o seu filho à disposição de Deus e Deus usou o profeta Samuel grandemente, um dos maiores profetas que Israel já teve. Então, veja, valorize a fé do seu filho. Valorize a fé. A maior honra que você, mãe e pai, pode ter é ter um filho que valoriza o altar, que valoriza a fé. Mais do que tudo nesta vida. Mais do que tudo neste mundo. Às vezes a gente vê pais que menosprezam o altar. Colocam a educação, não que não seja importante, a escola, a formação, mas colocam a educação acima do altar. Acima da educação espiritual. Se você tem um filho que tem a cabeça e o espírito no lugar certo, ele vai ter cabeça e espírito para aprender o que for neste mundo. Com faculdade, sem faculdade, ele vai arrebentar. Se ele tiver a cabeça e o espírito no lugar certo. Mas se ele tiver formação, mas não for uma pessoa que tem a cabeça na palavra de Deus, ele pode até ter sucesso, mas vai ser um perdido desse mundo. Então, valorize o altar, mãe e pai. Você valoriza quando você dá o exemplo, primeiramente, e quando você faz questão de investir na vida espiritual do seu filho também. E vocês que estão aqui à frente, você pode não acreditar, mas eu já tive a sua idade. Você pode não acreditar, não parece, mas eu já tive a sua idade. Aliás, eu cheguei à igreja com 13 para 14 anos de idade. Quem tem 13 anos aqui? 14, quem tem 14 aqui? Muito bem, eu cheguei na sua idade, na igreja. E eu me lembro que na sua idade, como é comum, o adolescente, a gente pensa assim, quando a gente tem 10, 11 anos, vai para a escola, a gente vê os garotos mais velhos, a gente pensa assim, quando eu tiver 15 anos, quando eu tiver 15 anos vai arrebentar, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo que eu não posso agora e tal. Aí quando você faz 15, você fala assim, não, quando eu fizer 18 anos, aí ninguém me segura mais. Aí ninguém me segura. E essa ambição de, quando eu tiver essa idade, quando eu tiver isso, você vai ver que é bobagem. Meus 15 anos, 18 anos passaram assim, eu nem vi. Mas sabe o que mudou minha vida mesmo? Não foi quando eu fiz 15, 18 anos. O que mudou minha vida foi quando eu recebi o Espírito Santo.
Você tem que priorizar na sua vida o Espírito Santo. Você quer estar à frente dos outros jovens. Não que você tem que se preocupar com competição, porque não se preocupe ficar competindo com outras pessoas. Mas se você quiser estar à frente, estar no 1% deste mundo, receba o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, jovem, você vai crescer, você vai amadurecer no mínimo 10 anos. Amadurecer, não envelhecer. Envelhecer não é amadurecimento, necessariamente. Você vai amadurecer no mínimo uns 10 anos. Imagine você com 15 anos e cabeça de 25. Imagine você com 20 anos e cabeça de 30. O Espírito Santo me amadureceu. Me amadureceu demais. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei para a obra de Deus. Fui me preparar para o ministério. Com 19 anos, eu estava casado. Com 23 anos, eu fui enviado para abrir a igreja num país. Com a minha mala. 23 anos de idade. Ainda cheirava leite ninho. Mas eu fui enviado, eu e a Cristiane, com uma malinha, lá para a Inglaterra, para abrir a igreja lá, num país. 23 anos de idade. Loucura. Humanamente falando, loucura. Como é que um jovem de 23 anos vai abrir uma igreja num país de primeiro mundo? Reino Unido. Um país tradicional que mandou missionários para o mundo. São as loucuras da fé. É o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo amadurece você. Mais do que escola, mais do que livro, mais do que experiências de vida, mais do que idade. O Espírito Santo faz você cabeça. Você vai se tornar cabeça. E se você se tornar cabeça, você não vai sofrer como seus pais talvez sofreram. Você não vai sofrer como um monte de jovens estão aí fora sofrendo. Eu conversava com um rapaz aqui agora na frente, antes da reunião. E ele cresceu na igreja, mas aos 14 anos ele foi criado direitinho, tudo certinho. A mãe fez tudo que tinha que ter feito por ele. Presente, não era uma mãe ausente, o pai presente, tudo certinho na vida dele. Aí aos 14 anos de idade, influenciado pelas amizades, porque é isso que acontece quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é igual piolho. Ela é piolho, vai pela cabeça dos outros. Então, ele, influenciado pelos amigos, quis descobrir o mundo. Eu queria descobrir o mundo, eu queria saber como é que é. Quer dizer, gemeu, quase morreu de uma overdose. Quase morreu. Por quê? Porque não tinha cabeça. Quando você tem cabeça, você não é influenciado, você é influenciador. Não esses influenciadores digitais de internet, não. Eu estou falando influenciador mesmo pela cabeça, pelo exemplo que você passa, não pelo número de seguidores que você tem em rede social, que não quer dizer nada. Muitos desses aí com um monte de seguidores cometem suicídio. Deu para entender? Então procure o quê? Qual tem que ser o seu alvo? Qual que tem que ser o seu alvo? Fala. Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo. Talvez você nem entenda o que isso quer dizer. Mas se você procurar saber, você vai descobrir. Porque eu sei que quando você quer uma coisa, você descobre. Você vai atrás. Então, se você quiser o Espírito Santo, você vai procurar saber quem é o Espírito Santo e o que você tem que fazer para recebê-lo. E quando você receber, você vai arrebentar. Aí você vai estar para o resto da vida preparado. Você está feito, digamos assim. Você está feito para o resto da vida. Amém?